E o que que é um abuso no meio profissional? O que que é um abuso? Não só no meio profissional, mas eu acredito que na sociedade, né? O que que é um abuso? É quando você passa da medida. É quando aquilo que, em vez de te impulsionar, começa a te aprisionar. Ah, mas a pessoa não tá dando resultado? Olha, eu fui lá, fiz minha equipe tudo, bati na mesa, fiz todo mundo aflorar, que não sei o quê. O quanto aquilo está elevando a pessoa ou quanto aquilo está aprisionando numa outra, como se fosse uma Matrix. Matrix são mundos paralelos, né? Então, não pode se confundir isso. Sim. Isso acontece muito. Hoje também tem aquela questão, e sempre houve, né, o preceito do líder, né? E confunde-se muito liderança com... eu costumo falar que tem uma síndrome, né? A Yara deve saber bem disso, a síndrome do pequeno poder. Aham. A síndrome do pequeno poder, ela é uma fagulha para um abusador. É. Aquela pessoa que nunca teve poder nenhum. E tá tudo bem você... O que que é poder? Né? O que que a gente entende por poder? Tem crianças que têm, cara, isso. Talvez porque viu em casa. O pai exercer uma energia desmedida, a mãe exercer uma energia desmedida. E ele faz isso com os coleguinhas. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Energia você tá chamando de estímulo, quer dizer... Motivação. Motivação, o que é estímulo. Existe uma fronteira tênue Total. entre a estimulação, a motivação e a ameaça, não A ameaça. existe? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, como agora o conceito de liderança, né? O que é liderança para mim? É inspiração. Entendeu? Existem crianças que já são líderes, existem líderes políticos, existem líderes corporativos, existem líderes da nossa amizade. Todos nós Sim, temos um sim. grupo de Verdade. amigos e a gente sabe aquele cara que, ou aquela mulher que vai definir. Sim. Gente, hoje nós vamos para tal lugar. Uhum. E ele leva, e todo mundo vai feliz da vida. Uhum. Aí já tem aquele. Não, hoje nós temos que ir, porque se não for, eu fico de Eu não marrinha. brinco mais disso. Eu não é a sensação do Pequeno Príncipe, sabe? Que ele tem um mundinho, já leram o Pequeno Príncipe. Todo mundo já leu ou já assistiu, né? Então o Pequeno Príncipe, ele tem um mundinho dele. E também eu brinco que a líder da torcida, sabe aqueles filmes americanos? Que tem a líder de torcida americana, sim. que ela, se não fizerem o que ela quiser, o que ela quer, se não fizerem, ela fica emburrada. Então isso acontece. E é uma espécie de abuso. É uma característica de um abusador. Então, no meio corporativo, o que acontece? A síndrome do pequeno poder. A pessoa, ela quando tem, ali é uma fagulha para que ela possa execrar, para que ela possa humilhar. E os modus operandi para que tudo isso aconteça, e o que difere muito, a motivação, a inspiração. A inspiração é você colocar algum tipo de propósito para a pessoa. Faça isso. Você vai alcançar isso. O outro... Você pode, né? Exatamente. O outro se você não fizer isso, você ou não vai ter isso, ou vai ter isso. De uma forma extremamente ameaçadora. Que aí gera, talvez, a medo. emoção. A emoção, que eu acredito que é a mais controversa de todas. É a que te salva a vida e a que te aprisiona, que é o medo. É o medo. Né? Então, uma pessoa trabalhar regida pelo medo, Lucas, é uma pessoa que está numa posição de abusado. E eu não quero aqui, em hipótese alguma, gerar vítimas e vilões. Tá? Eu quero deixar bem claro que uma pessoa que está passando por um processo, né, ali, uma situação de ser, né, execrada, de passar por humilhações, quando passa o limite da motivação e entra no limite da forçação de barra, essa pessoa tem a opção de continuar ali ou não. Exato. Tá entendendo? Exato. Ele tem essa opção. Francisco, mas você não sabe da minha situação. Eu vou falar uma coisa com toda certeza e com amor. Eu honro a vida de todos vocês que estão assistindo a gente. Entendeu? Nada paga a sua liberdade. Não. Nada. Eu falo isso porque... Por que eu sei disso? Porque eu já passei por isso. Eu já me senti... Eu vou contar rapidamente pra vocês. Quando nasceram meus 2 filhos. Eu, menino novo, 22 anos. Tava lá, e aí... A minha primeira esposa ficou grávida. E aí veio lá, fizeram o exame, tudo. Gêmeos. Um cara de 22 anos com gêmeos. Aí não tinha casa, tinha um carro, era moleque ainda. Aí lá vai eu entender o que é a vida de adulto. E aí fui trabalhar. Trabalhava em 2 empregos, fazia faculdade, fazia tudo. Tal. E eu sentia que eu tinha que me submeter a algumas coisas. Por quê? Porque eu tinha 2 filhos para criar. E eu sei que é muito difícil julgar isso. Eu quero agora que a gente se liberte do juízo interior. Eu tô falando isso por vivência. Não é nem a questão de terapêutica, né, conhecimento científico, não é isso. É por vivência que se aplica agora também no que a gente está falando. E eu acreditava que eu tinha que me submeter a algumas coisas. E eu vou falar uma coisa. O abusador é como um chacal. É como uma hiena.
Ele sabe qual é a presa Sente o fácil. cheiro. Ele sente o cheiro. E ele sabe por onde pegar, né? Ele sabe, da mesma forma que a gente brinca, eu tenho o dedo podre. Eu só pego homem abusivo, eu só pego mulheres abusivas. Porque vocês acham que é só homem abusivo? Tem muita mulher abusiva. Tem muita mulher abusiva. Né? A Yara deu um exemplo aqui. Não vai pro futebol hoje, amor. Hoje, Não vai pro não sei. E de repente o cara, ele já perdeu o contato com a família. De repente ele não tem mais amigos. De repente ele vive em função de uma situação. Mas a questão do dedo podre não é isso. São seres complementares. Como a nossa querida Yara falou aqui. E entenda, um abusador é como um chacal, é como uma hiena. Ele sabe qual é a presa fácil. E ele tem todas as artimanhas para seduzi-la, para atraí-la. E isso é no relacionamento amoroso, em amizades. Existe amizade abusiva. Ou seja, não existe vilão e vítima. Existe dois polos. coautoria numa relação. Existe dois seja polos. de trabalho, seja de amizade, seja Porque de parceiros entenda afetivos. uma coisa, as tuas escolhas te trouxeram até aqui. As tuas escolhas do passado te trouxeram até aqui. Isso foi forte. Agora eu quero que você saque uma coisa. As tuas escolhas, dá tempo, tá, gente? As tuas escolhas do presente vão determinar Vão te o teu levar amanhã. no futuro. Exatamente. Bacana isso. Então, Olha. e essas escolhas cabe dentro de um campo de merecimento. Sabe, Regina, eu não mereço um trabalho que tire a minha liberdade. Eu não mereço um funcionário, que eu também, é como a Yara falou, não tô falando aqui de vítima e vilão, não existe isso. A gente vive num mundo de adultos, onde as pessoas têm escolhas. Num país livre, certo? Por mais que deturpem a democracia, que não sei o quê, Mas, fala um monte de Francisco, coisa. deixa eu te falar uma coisa que eu acho que impede as pessoas de sair porque dessa... toda vez que você exerce uma escolha consciente, você também se dispõe a pagar o preço. Exatamente. E as pessoas não querem pagar o preço. Exatamente. Era nesse ponto. Você cria. Essa coisa. Quando você faz uma escolha, você puxa a responsabilidade para você. Claro. E quantos estão dispostos a viver autorresponsabilidade? É jogo de gente grande. E quando eu falo de gente grande, eu não tô querendo diminuir alguém, não tô querendo apequenar uma persona ou outra. Eu tô falando que gente grande é pessoa que vive com propósito, pessoas que vivem com liberdade. A gente tá fazendo tudo isso aqui hoje, né, para que essas pessoas que se encontram nessa situação, e os dois estão doentes. A Yara tem mais propriedade do que eu, porque os dois estão doentes. O abusado, ele precisa daquilo, é como se fosse, ele precisa do abusador, Regina. Existem funcionários, a gente falando do meio corporativo, existem pessoas. Eu preciso de alguém. Sabe por quê? Porque tem o vício do vitimismo. Tem o vício da batalha. Vocês não sabem. Você não sabe o que eu passo na minha empresa. Sim. Já ouviram é isso? Já ouviram? Vocês não sabem. Você não sabe se você tivesse o chefe que eu tenho. É assim, se eu contar minha história, você Se eu chora. contar a minha história, você chora. E você não sabe o quanto eu ganho pra passar por tudo aquilo. E só vem uma coisa na minha cabeça quando eu escuto isso. O que você está fazendo lá ainda? E por que você está lá, então, Por que né? você está? Você Essa já pessoa geralmente encontrou ela o seu não, motivo? ela Agora- não tem motivos claros. Ela vai vir com uma desculpinha. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem é bom de desculpa, Justificativa, né? Eu não chamaria nem de desculpa, eu chamaria de justificativa. Todo vitimizador, toda vítima tem uma justificativa. sim. Ela não faz porque tá. Ela não faz porque papapá. Mas ó, anotem isso. Anotem isso, vocês estão assistindo a gente. Todo mundo que é muito bom em desculpa não é bom em quase mais nada. É bom em desculpa, É né? bom em desculpa. Todo mundo que é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Em ação. Eu acho que isso é muito forte, sabe por quê? Porque a gente tá falando aqui muito do abusador. Mas eu queria que as pessoas que estão no posto de abusado começassem a tomar essa ação. Um dos meus propósitos Saíssem aqui é do fazer papel com que de vítima. esquece essa pomba de vítima. Você não é vítima. Vítimas não vencem. Enquanto você estiver naquele posto de que, fulano fez isso pra mim. E pode perceber uma coisa. A pessoa que é a vítima que eu digo do vitimismo. Existem vítimas reais, né? Sim. Não quero... Mas a pessoa que tá no posto de vitimismo, ela geralmente, tá? Nem sempre, não tem só um abusador. Tem mais do que um. Não, tem mais do que um. Porque ela procura. Ela é como se Exato. fosse um hospedeiro. É um imã. Ela precisa de pessoas porque ela precisa de uma boa desculpa pra justificar a história triste da vida dela.
Eu tava pensando quando Eu você... não falo que ele é um bom professor. Eu disse para vocês. Ele foi professor de cursinho. Ó, é bem... E eu tava pensando, né? Na questão, por exemplo, fica até, entre aspas, fácil identificar. O chefe é isso, o chefe é dominador, o chefe é opressor. Mas existe também entre os colegas. Estereótipo. Que nem você estava falando de amizade também, Sim. né? Que você tá lá com seus colegas ou com seus amigos e existe também aquela pessoa também que manipula, que... Se não for assim, eu não vou. Exato, Se não for naquele lugar ali, eu não vou. aquela chantagem Não, é emocional. a pessoa que faz abuso mesmo com o colega de trabalho, mentindo, distorcendo a verdade. Fofoca também? Muito. Fofoca. A fofoca é uma espécie de manipulação. Eu pego e falo pra você, olha, a Yara Aliás, isso falou tem isso, um isso. nome. É uma forma... Tem um nome isso, chama gaslighting. Olha que chique. Né? Vem até de um filme. Não sei se vocês assistiram o filme A Meia Luz. É muito interessante. É uma relação de um casal que foi daí que nasceu o termo gaslighting. Porque o marido vai modificando coisas no meio ambiente, por exemplo, diminuindo a iluminação, mudando coisas, de tal forma que a mulher... E ela fala assim, mas isso está diferente. Ele fala assim, não está, meu bem. Você deve estar imaginando, não, estava assim mesmo. E vai mudando. E ela vai enlouquecendo. Ela vai começando a duvidar da própria sanidade mental dela. Caraca. E é isso que acontece numa relação abusiva. É isso que acontece. Seja uma relação abusiva profissional, afetiva, a pessoa vai começando a colocar em dúvida a si mesma. Será que eu estou vendo isso ou será que é interpretação minha? Será que essa pessoa está fazendo mesmo isso ou eu que estou imaginando coisa? Quando a mulher pega uma mensagem suspeita no celular, né? E aí fala assim, pô, o que é isso aqui? Aí o cara fala assim, não é nada. Você tá vendo colega coisa. de trabalho, imagina, olha como você é maldosa. A sua cabeça realmente só pensa em besteira. E a pessoa vai começando a falar, bom, será que é verdade? Será que eu vi coisa? Né? Será que eu vi coisa? Será que não Como que existe uma síndrome disso? Eu estou tentando lembrar que você faz com que os olhos começam a enxergar aquilo que foi plantado.